Quarta faixa, tá na tela. Quarta faixa. Bom, a quarta faixa eu já quis trazer uma identificação, né? Uma identificação para o ouvinte. Foi aí que o Alexandre, né? Ele falou assim: pô, já escutei uma das músicas do CD ali. Caiu na minha provocação. É isso. Né? É uma música famosa, né? É a Gimnopédie, do Eric Satie, e aí eu trago dois elementos, né? Um elemento para você perceber uma música que você já conhece, mas não talvez num arranjo para violão, embora seja bem comum também, ela é arranjada em qualquer coisa, né? Acho que até em sanfona tem arranjo dessa música. E para trazer um período musical, né, que me é muito caro, né, que é o período chamado impressionismo musical, que tem como representantes maiores na França, né, o Debussy, o Ravel e o Satie. Né? Então eu trago o Satie porque aí também como uma provocação a um professor meu da faculdade que chamava ele de Chati, né? Assim, Eric Chati por ser meio chato. Mas ele buscava, o Satie, ele buscava outras coisas da música dele, né? Que ele, por ser um músico mais próximo do popular, inclusive ele era músico de cabaré, então ele tocava ali de uma maneira e queria buscar uma sonoridade completamente diferente do que os academicistas, né? Então eu acho que ele foi uma pedra no sapato da música europeia, da música francesa dessa época, né? Porque ele já levantava com a música dele desconfianças e admirações. Engraçado que as admirações vieram justamente de dois compositores, né? O Ravel e o Debussy, né? Que sorveram tanto um quanto o outro, né? É engraçado isso na história da música, né? Porque hoje a gente conhece os dois como gênios, né? Mas na época não era bem assim, né? Então o Ravel criticaram o Ravel por ser um compositor apenas de danças, né? O Ravel só compunha dança, né? Ele não compunha nenhuma obra sinfônica, sei lá, ele só compunha peça de dança, ele tem tudo baseado na dança. E o Debussy, muitas vezes no conservatório, falava que ele não sabia harmonia, né? Mas por quê, né? Por que isso? Porque ambos os compositores, tanto o Ravel e o Debussy, eles foram para um lado popular, né? Um lado pop da música. O Debussy sorveu muito do jazz, né? Do que estava acontecendo na época. E o Ravel das danças, né? Que era uma coisa mais popular, né? Então, e aí os dois se encantaram por Satie, que era totalmente popular, né? Então, quer dizer, que também foi um movimento, umas coisas do movimento impressionista foi justamente você sair, né? Sair do ateliê, sair dali da academia e ir pintar o cotidiano, né? Ir pintar o real, né? Então você pega ali uma paisagem do Monet, é meio neveada, né? Assim, meio ali tem uns componentes que não é tão claro ali como as pinturas estilizadas, né? Do antes, né? Vem ali com completo, pô, não estou conseguindo enxergar direito, né? Então ele vem com um componente real embutido, né? E o Debussy e o Ravel sofreram isso, fizeram músicas e até hoje sofrem certo preconceito em relação a esse tipo de música que eles fizeram. Então, e o impressionismo, que é uma palavra pejorativa, né? Não sei se vocês sabiam, né? Mas o impressionismo ele não vem carregado de, por exemplo, romantismo, né? Não vem carregado de uma ideologia. Ele vem carregado de, aqueles impressionistas aí que ficam pintando a luz, ao ar livre, né? Fica fazendo borrado e tal, não sei o quê. Então, era essa percepção que eles tinham na época, né? Essa opinião deles, né? Então, era a galerinha meio patinho feio, né? Então, só que se transformaram em grandes compositores. Então, eu acho que essa música ela representa esse impressionismo em mim que me foi bastante impressionante, né? De um lado do Ravel, que eu tenho profunda adoração, e do lado do Debussy, que eu tenho profundo. O Debussy é um problema para mim, cara. O Debussy, eu gosto muito dele, mas ele mexe um pouco com a minha psique. Né? Eu não sei quais são as razões, mas, inclusive, quando eu tive o primeiro ataque de pânico, eu estava mergulhado na música de Debussy,
E depois eu acabei descobrindo uma coisa num livro chamado Música Moderna, do Griffith. Eu vou até ler uma passagem aqui que o Debussy fala assim, ó. Olha só que interessante que ele fala. Somente a música tem o poder de evocar livremente os lugares inverossímeis, o mundo indubitável e quimérico que opera secretamente na misteriosa poesia da noite, nos milhares de ruídos anônimos que emanam das folhas, acariciadas pelos raios da lua. Que é aquilo que eu falei, a música está acontecendo o tempo todo, mas o que o Debussy tenta pegar é algo que você nem vê, você consegue. No caso aqui, ele fala do as folhas acariciadas pelo raio da lua. Né? Assim, ele quer pegar na música o raio da lua. Ele não quer pegar a lua. Né? O Beethoven, quando compôs a Serenata ao Luar, era a lua. O Debussy, quando compõe o Clair de Lune, é o raio da lua na folha. Ou seja, eu não sei também o que a música dele tem sobre o nosso psique também, quando você escuta. O que ele traz, que é uma coisa que talvez a gente nem levanta. Então, eu acho uma música misteriosa, ela mexe bastante comigo, qualquer música dele. Né? Ela mexe, é uma música que mexe, vale a pena entrar em contato, né? Com algumas obras desse compositor, e eu quis representar no CD essa parte aí, até de uma provocação nesse sentido. E é isso aí. Muito. Ô, Danilão, só um comentáriozinho, cara, né? Eu acho, pô, muito legal e você comentou num ponto, né? Essa questão aí da academia, né? Do pessoal torcer um pouco o nariz para os músicos que têm uma verve mais popular, né? Eu acho que isso foi uma coisa que perdurou por muito tempo, cara. Eu acho que, assim, a gente ainda sofre um pouco, né? Assim, talvez se tivesse tido essa aproximação, né, mais profunda, eu acho que a música teria até se desenvolvido mais, porque assim, eu lembro de eu tenho um grande amigo meu que estudou regência também, né, e assim, ele falava realmente que, cara, o pessoal da academia, né, eles realmente tinham uma ojeriza pelos os músicos mais populares, né, então eu acho que, assim, talvez faltou por muito tempo, né, esse intercâmbio aí, né, realmente porque, cara, a música, ela é um processo universal, né, ela pode acontecer de uma forma muito bacana dentro da academia, mas ela pode acontecer numa esquina, num clube da esquina, com dois caras tocando violão, ela pode acontecer de forma genial também, né, então eu acho isso bem interessante. Eu passei por isso, cara. Quando entrei na faculdade, eu abandonei o clube da esquina, cara. Né? Eu achava que, não, agora eu tenho que me focar nos compositores que a faculdade está ali nos mantendo, né? Aí depois você vai entendendo o porquê de tudo isso, né? Dessa ocidentalização, né? E realmente, assim, eu tive professores que rechaçavam a música popular, né? Então, e quando eu tive o conhecimento de que quando ela se unia, né, ela formava realmente coisas maravilhosas, né? O Villa-Lobos é um cara que transitava por essas duas partes muito bem, né? Sim. Só que sabe o que falam dele? Ele não sabia orquestrar. E quando você escuta o Villa-Lobos, você fala, não, a questão não é essa. A questão é a sonoridade que ele quer trazer. Né, assim, então, sempre tem um ponto, né? O cara é fã de harmonia, ou o cara não sabe orquestrar, ou o cara só escreve para dança. Então, assim, porque também tem uma questão de classe aí, viu, Marcelão? Tem uma questão de classe muito forte, de trazer sons limpos, de trazer essa parte que assim, e o tempo, né, ele vai desmantelando isso, né, com o tempo, parece que os músicos eruditos, eles vão se dando conta de que, opa, peraí, há uma simbiose acontecendo aí, né, e os compositores dessa época do Debussy, realmente, eles se preocuparam muito com essa música vinda do povo, né, então, na época do Debussy tinha o Béla Bartók, que também se dedicou muito à música húngara folclórica, né?
se dedicou muito ali a essa identidade nacional da Hungria. Então, quer dizer, e aí começou a ter uma aproximação um pouco maior, né? E eu acho que isso deu uma riqueza enorme, né? Então você pega ali a música do Cresquina, ou a própria música de Chico Buarque, quem que estava fazendo os arranjos ali? Era um músico erudito que estava atrás dos arranjos, né? Então, o arranjo da música Construção do Chico Buarque é fenomenal, cara. É um arranjo orquestral fenomenal, que dá uma intenção para a música completamente diferente. Então, aproximar esses mundos, eu acho que você tem sempre a ganhar, cara. Sim, Agora, sim. olha só que interessante isso que você colocou, Danilo. Eu queria trazer o seguinte, cara, não é somente no meio acadêmico, né? No próprio mercado também isso acontece, porque, vamos lá, se você analisar anos 60 e 70, né? Digamos assim, a bossa nova era a música top da época, né? E quem que era a música popular, né? Odair José, Carlos Alexandre, né? Os caras ditos bregas, né? Só que você pega os discos desses caras, cara, tem músicas fenomenais ali, né? E que na época o pessoal rechaçava, né? Não, mas isso aí é som brega, né? Isso aí não está de acordo com a sonoridade da bossa nova e coisa e tal. Então cai nisso que você comentou, e aquilo que acontecia lá atrás, né? Porque o cara era compositor de cabaré, né? E era mal visto no meio da academia. Sim. Né? A gente vê na nossa história, mesmo no nosso país, né, algo similar acontecendo. Porque você vê que esses caras que fizeram a história da música brasileira também, eles não eram reconhecidos. Hoje não, né? Hoje você vê aí, né, o Odair José, por exemplo, sendo chamado para live, sendo reconhecido e coisa e tal, mas na época o cara era meio colocado de escanteio, né? Sendo que estourava, né? Era sucesso total no meio do público popular. Sim, eu ainda bem, cara, que com o tempo eu fui voltando para o clube, fui voltando aí, e hoje eu acho a música popular muito séria, cara. Né, assim, então o que vem do povo, né? É bem interessante, e aí eu fico muito feliz. Tem um amigo meu que se formou na Unesp há uns 5 anos atrás, amigo não, que eu saí da Unesp, ele entrou depois de 2, 3 anos, né? Que está tentando levar de todas as maneiras, cara, o funk para academia, né? Assim, ele chama Tiagson, né? E ele analisa, e ele está terminando o doutorado dele na USP sobre isso, cara. Então, eu achei muito interessante ele levar esses conceitos musicais do funk, né? Do funk de periferia para dentro da faculdade. E, meu amigo, o cara tá apanhando, hein, meu? O cara tá apanhando, quase apanhou de verdade lá na faculdade, que eu fiquei sabendo, né? Por ter levado o funk dentro da faculdade, né? Então, quer dizer, há uma tendência nossa de excluir, né? Que o cara não quer nem pensar, né? Então, falou palavrão, o cara não quer nem pensar, né? Então, e de repente você pega uma música medieval, né? Que tá falando ali tal e qual o funk fala, e aquilo você toca, né? Assim, então, aliás, tem uma música medieval que se lembra muito o baile de favela, né? Mas isso aí é para outro assunto.